Oi, pessoal, tudo bem? Espero que sim, tá? Nós vamos agora finalizar os estudos sobre a Grécia Antiga e nós vamos dividir esse conteúdo em duas aulas, tá? Então, nessa primeira aula, nós vamos falar de alguns aspectos culturais da sociedade grega, de maneira bem geral, e na aula da semana que vem a gente finaliza, certo? Então vamos lá, só para a gente relembrar a região que nós estamos falando, porque vocês estão vindo, né, de um tempo aí de descanso que nós tivemos para retomar o conteúdo. Então, a Grécia, né, não era chamada de Grécia na antiguidade, a localização dela é a Península Balcânica. Nós vimos que elas possuíam autonomia, elas eram cidades independentes uma das outras. Então, cada cidade tinha seu exército próprio, né? Seu próprio governante, suas leis, suas regras, né? Então, elas não dependiam, por exemplo, o que acontecia em Atenas não era o mesmo que acontecia em Esparta, não tinha uma lei que unificava todos eles, certo? Porém, eles mantinham algumas semelhanças culturais. O que fazia deles, né, o povo grego, eram as atividades culturais, que é o que nós vamos estudar a partir de agora. Então, a sociedade da Península Balcânica, de maneira geral, tá? De maneira geral, ela estava dividida em três grupos sociais. O primeiro, formado por homens ricos, né? Que eram ali os grandes proprietários de terra e considerados descendentes dos fundadores da cidade. Abaixo nós temos os homens livres, né, que possuíam pequenas propriedades de terra, geralmente eram comerciantes e artesãos. E na base nós temos ali escravizados e servos, certo? Aí nós vamos fazer uma diferença agora sobre a vida das mulheres gregas. Quando eu estava, até quando eu mostrei para vocês o vídeo sobre Esparta, vocês assistiram, vocês viram que tinha uma diferença da mulher espartana em relação às mulheres de outras regiões da Grécia, tá? E aqui nós vamos comparar as mulheres tanto de Atenas quanto de Esparta. De maneira geral, essas mulheres não possuíam direitos políticos, elas não eram consideradas cidadãs, não participavam de formas de governo, nada, não participavam disso, não participavam de decisões políticas, nada, tá? Geralmente, também o que havia de igual entre elas é que elas passavam toda a vida delas sobre a tutela de um homem, tá? Então a gente diz assim de maneira geral que é a fase que a mulher tem dono, né? Primeiro é o pai, depois o marido, né? Depois o filho, né? O filho homem ali mais velho. Então o tempo todo ela está ali sobre, né? A regra de obedecer a um homem. Na sociedade ateniense, lá em Atenas, a vida das mulheres era muito reclusa e muito submissa. As mulheres pouco saíam de casa, geralmente ficavam realizando essa atividade de tecelagem, né, de fabricar tecidos e tudo mais. Em Esparta, as mulheres elas tinham um modo de vida um pouco mais assim livre, tá? Mesmo que tivesse submissa a um homem, mesmo que não tivesse direito político, a visão que a sociedade espartana tinha de mulher era diferente. Porque a mulher ela era compreendida assim, como aquela que gera os novos soldados, tá? Então, essa questão da mulher ser a genitora, né, dela carregar os filhos de Esparta, por exemplo, os novos soldados de Esparta, dava a ela um certo grau de dignidade muito maior do que a mulher ateniense. Então, as mulheres espartanas, geralmente, elas realizavam exercício físico, tá? Tinham jogos femininos, né? Praticavam muita atividade física, porque acreditava-se que mulheres fortes geravam filhos fortes, tá bom? Agora, outro aspecto da cultura é a religião e a mitologia. Deixa eu só afastar aqui um pouquinho, tá? Meu rosto, meu dedão ficou na frente, desculpa. Os gregos, eles eram de maneira geral politeístas, ou seja, eles acreditavam na existência de vários deuses, certo? E os deuses, eles não tinham assim um que tinha mais importância do que o outro. Nessa mitologia se destaca ali Zeus, Poseidon, Hades, nós temos a deusa Atena, nós temos Afrodite, Perséfone, Artemis, Apolo, né? Nós temos um monte de divindades. Como a gente está falando de um aspecto bem geral, tá? Os deuses gregos eles eram muito parecidos com os seres humanos, tanto na forma física, tá, quanto no modo de agir. Os deuses gregos tinham muitos sentimentos humanos, inveja, raiva, ciúmes, né? Viviam brigando entre si. Então, é uma característica da religião grega, certo?
porém são imortais, né? E viviam no Monte Olimpo, que para os gregos o Monte Olimpo, né, estava acima ali deles, mas se localizava na própria Grécia, tá bem? E por meio da mitologia, eles buscavam explicar todo aspecto da vida deles. Por que acontecia uma guerra, por que alguém morria, né? Tudo para eles era determinado pela vontade dos deuses. E isso é muito importante nesse contexto, é muito importante a gente entender a crença grega para a gente entender a própria sociedade grega, né? Do porquê eles se organizavam como se organizavam, porque eles agiam como agiam, né? Eles acreditavam que tinha muita influência desses deuses na vida deles, certo? As Olimpíadas, gente, elas surgem na Grécia. Acho que isso aí todo mundo já sabe, né? Elas surgem no ano de 776 a.C., numa cidade chamada Olímpia. Então, observe lá no mapa onde fica Olímpia. E Olímpia é uma região que, tipo assim, o Monte Olimpo, sabe, a morada dos deuses gregos, ficava ali nessa cidade. Tá? Não era um lugar que os seres humanos tinham acesso, estava, né, mais alto, mas que para eles era ali a morada dos deuses, certo? Os Jogos Olímpicos, que acontece até os dias de hoje, naquela época, elas eram realizadas para homenagear o deus Zeus, né? O deus dos raios, deus dos deuses, né? Um dos deuses mais importantes da mitologia. Ocorriam, gente, a cada 4 anos. Então, de 4 em 4 anos tinham as Olimpíadas. Tipo que é hoje também, né? Tá vendo como a gente tem bastante contribuição do mundo antigo, né? Na atualidade. Na época dos jogos, as guerras eram interrompidas. Então, por exemplo, Atenas e Esparta guerreavam muito. Na época das guerras, tudo parava, ninguém guerreava mais. Por quê? Para que os atletas eles pudessem circular livremente, né? Sem ser morto, sem ser nada. E é um jogo, lembra, que é para homenagear um deus, né? Para homenagear Zeus. Então, esses atletas tinham uma importância muito grande também. Os vencedores, gente, da Olimpíada, eles ficavam extremamente famosos, tá? Porque significava que eles eram escolhidos dos deuses. Então, geralmente, eles ganhavam, além de muito prestígio social, eles ganhavam estátuas, né, que representavam eles, que significava que ele ganhou, porque os deuses escolheram ele para ganhar. Ele recebia, não dinheiro, né, porque isso não era o mais importante, né? Ser um preferido dos deuses era mais importante. Então recebia uma coroa de louros, tá? As mulheres não participavam dos Jogos Olímpicos, elas nem participavam nem como atletas, tá? E nem assistindo os jogos, tá? Primeiro porque assim, os jogos, os corredores e os exercícios, os homens estavam lá com as coisas mostrando, né? Todo peladão. Então as mulheres não participavam dessa atividade, certo? O teatro também surgiu na Grécia, certo? Em meio ali a festas em homenagem ao deus Dionísio. Dionísio, ele era uma divindade importante para os gregos, porque ele era um deus relacionado ao vinho, tá? Então, por que ele é associado ao vinho? Porque teria sido ele, na cultura grega, né? Eles acreditavam naquela época, que trouxe a semente do vinho e permitiu com que se plantasse uva, semente do vinho, olha as ideias, a semente da uva, né? E que essas sementes fossem plantadas ali em território grego. Então é uma divindade muito importante também. As festas em homenagens a Dionísio eram chamadas de festas dionisíacas, tá? E no meio dessas festas, gente, vai ter alguém que vai tentar imitar o Dionísio, como se fosse fazer uma imitação do próprio deus Dionísio, tá? E daí começa a surgir essas representações e o teatro. Os atores sempre eram homens. Mulher, olha aqui, mais uma atividade que a mulher ela é excluída, né? Ela não participa dos teatros, elas também não assistem, tá? Eles usavam máscaras, tá? E podiam interpretar vários personagens. Acho que eu coloquei aqui máscaras, ó, tá? Inclusive, gente, personagens femininos. Então, nós temos as representações gregas através de tragédias e comédias, né? Então, a tragédia, geralmente, ela representava a trajetória de um herói grego que tem um final trágico, sabe? E as comédias satirizavam o governo local e essas coisas. Aqui, gente, é um teatro, né? Um lugar onde essas peças aconteciam.
Até hoje existem para visitações na Grécia, né? Então os atores ficavam ali, ele era feito tipo uma concha acústica, sabe? E que todo mundo que falava lá embaixo, todo mundo estava na arquibancada, escutava também, certo? O que estava acontecendo ali, olha a lógica, olha que interessante, tá? Pessoal, eu vou encerrar por aqui essa primeira parte. Na outra parte da semana que vem eu vou falar sobre filosofia, matemática, medicina, as artes, tá? A história, o próprio estudo da história vai surgir na Grécia também. Vocês vão ver como que essa civilização tem muita contribuição até os dias de hoje, tá bem? Tchauzinho, pessoal. Beijinhos, tchau.